JD Rádio Web, uma emissora do Grupo Célio Guimarães. Baixe o nosso aplicativo e leve a gente com você. Bom dia, ouvintes da JD Rádio Web. Bom dia, ouvintes do programa 100% Mulher. Agradecendo a todos que estão com a gente nessa manhã de quinta-feira. O dia está quente para chuchu. Obrigado por todos que estão com a gente. Obrigado ao grupo 100% Mulher que nos acompanha todos os dias. Vamos começar... Não, na verdade, eu vou começar agradecendo aqui, porque hoje a gente tem uma convidada especial que veio fazer uma parte aqui. Nossa amiga Kézia Chaves está com a gente hoje. Bom dia, Kézia. Obrigado por ter vindo hoje fazer uma participação especial com a gente. Bom dia, obrigada, e eu adoro esse assunto, então para mim foi um prazer estar aqui para poder ajudar e participar. Beleza, agradecemos também aos nossos colaboradores e apoiadores, a Adriana da Drinites Personalizados do Bom Retiro, no 19987623402, ela também está no Instagram, @Drinites. No Good Art, a gráfica Good Art da Amanda Mello, no 19989962778. Depósito de bebidas 0 grau da Beth do Ivo, no 981099336, na Rua Antônio Carlos dos Santos, 1190, Jardim Calegari. Bebidas em geral, assados e petiscos. Ajuda Modas, no Jardim Bom Retiro. Procurem a Cidinha, na Rua Raimundo Alves Diniz, número 13. Moda feminina e masculina no Bom Retiro também. Depois tem a Kézia Bolos, lá. A Vanessa Bolos, eu vou pegar o número dela depois aqui e vou passar para vocês. Aqui é muita informação ao mesmo tempo, gente. Eu queria deixar aqui para vocês também, ontem a gente teve as meninas, a Simone e a Fabiana, do projeto Viva Bem com Pilates. Elas têm uma página no Face, vocês encontram lá na rede social delas, Viva Bem com Pilates. Segue a página das meninas, ela tem o telefone de contato também, é 199944417, né, para vocês terem mais informações sobre o projeto. O projeto é muito bom, vem ajudando muitas pessoas. A fisioterapeuta, uma das responsáveis é a Simone Garcia, e a Fabiana Oliveira, que está fazendo essa ponte aí, dando uma força para as meninas lá, que também é nossa amiga aqui já do Força Sempre, do Grupo 100% Mulher, que vem apoiando a gente aí também. Então, galera, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o projeto, né, estarem ajudando as meninas, né, porque são 2 unidades, uma no Jardim Viel e uma no Matão, e com o problema da pandemia, eles correm o risco de terem que fechar as portas, né, e são muitas pessoas que são atendidas, desde crianças até idosos são atendidos por eles lá nesse projeto. Então, dá uma passadinha lá para vocês no Facebook, na página delas, conheçam o projeto e entrem em contato com as meninas para tentar apoiar elas de alguma forma, ok? E temos a nossa apoiadora também, a nossa amiga aqui, que também já está de casa, já, a Kézia Chaves. Vocês colocam para mim, meninos? Conheça o inglês comigo com a professora Kézia Chaves. Você não precisa mais estudar por 6 anos para ser fluente. Para conhecer melhor o trabalho da professora, acesse Inglês Comigo pelo @Kézia_CHVS no Instagram. É online, é natural e é inglês comigo, Kézia Chaves. É isso aí, Kézia Chaves. Bom, galera, o assunto hoje ele é muito... Helena, beijo, viu, amiga? Melhoras, fica bem, volta logo, né? Para seu posto aqui em frente com as meninas, de frente com as meninas aqui, fazendo a programação. Que você fique bem logo aí, se recupere bem, viu? Um abraço, amiga. Bom dia também à doutora Selma, que nos acompanha todos os dias, a Vera Toledo, todas as meninas que estão aí nos apoiando e participando com a gente. Hoje a gente tem um assunto muito importante, né, Kézia? A gente está com o Danilo Alcântara, que vem hoje fazer uma visita para nós. Ele vem falar um pouquinho sobre saúde mental, né, Kézia? O assunto que ele vem abordar hoje, para a maioria das pessoas, vai começar a se tornar um assunto mais conhecido. Por enquanto, ele é ainda mais desenvolvido na área de quem trabalha com vendas, a turma do RH, por exemplo,
mais assim, do marketing. E agora, por incrível que pareça, né, eu falo que a pandemia é um divisor de águas de verdade, né, nesse nosso período que a gente vive, porque esse assunto que ele vai abordar, que no caso é a PNL, né, ela vai se tornar muito mais familiar agora, porque às vezes a gente não imagina que gestos que a gente tem, respostas que a gente dá, são programações neurolinguísticas que a gente tem. Então vai ser realmente uma conversa muito gostosa. É isso aí. O duro é que quando a gente fala de saúde mental, a gente já fica preocupado, né? Nossa, meu Deus do céu. Porque assim, o nosso dia é tão corrido, a nossa vida é tão corrida, nós somos todos ligados nos 220, né, Kézia? E a gente não consegue parar para pensar, né? E é esse negócio de não parar para pensar que dá problema, né? Não parar para pensar é um perigo muito grande. Assim como também não parar para esvaziar a cabeça. Porque a nossa cabeça lá é um arquivo, né? Ela é aquela estante grande que tem as gavetas e a gente precisa limpar aquilo também. Então, a falta de uso correta do pensamento, só você executar, isso é um perigo muito grande. Pode trazer esgotamento, pode trazer problemas psiquiátricos, psicológicos, muito sérios, né? E a PNL é uma ferramenta muito boa para a gente conseguir trabalhar essas gavetas aí bem direitinho e pensar quando for necessário e deixar de pensar também quando precisar. É isso aí. Fala só mais um pouquinho mais perto. Mais perto? Isso, Tá. Maravilha. Então vamos chamar o nosso convidado? Vamos. Então seja bem-vindo, Danilo. Seja bem-vindo, Danilo. Pode sentar aqui e se juntar a nós. Pode colocar pertinho de você, para se sentir melhor. Bom dia, seja bem-vindo ao 100% Mulher na JD Rádio Web. Prazer ter você aqui com a gente, Danilo. Bom dia, Vanessa. Obrigado pela oportunidade. E vamos falar um pouquinho aí sobre saúde mental, né? Então, Danilo, eu estava conversando aqui. A Kézia hoje veio fazer uma participação especial no programa, né? Me dá uma força hoje. Porque é um assunto muito importante, né? E é uma coisa assim que quando você me procura a nós, assim, para falar um pouquinho sobre o assunto, aí que a gente vai parar para pensar, né, na importância, né? Porque realmente a gente não para pensar, não dá tempo muitas das vezes, né? E isso acaba interferindo na saúde, né? Sim. E é engraçado o que você está falando, que no último dia 10 de outubro foi comemorado o Dia Mundial da Saúde Mental. E olha que engraçado, né? A gente comemora Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, mas pouco é revelado, né, publicado, divulgado questões de saúde mental. Verdade. Né? Então, não sei, talvez pouco interesse, né, pouco estímulo. Desde quando o mundo é mundo, talvez nunca foi falado sobre saúde mental. E hoje a gente vê um mundo necessitando de falar de saúde mental. Eu acredito que essa questão da pandemia, a gente só vê o lado ruim, né? Sim. Mas a gente tem que ver também o lado bom, porque com ela a gente começou a rever muitas coisas, né, Kézia? Desde a questão de laços familiares, valores, questão da saúde está ficando mais em evidência também, né, Kézia? Tá ficando bastante em evidência, principalmente porque, assim, eu tenho aquela sensação, eu entendo o porquê que eu tenho essa sensação. Eu acredito que algumas pessoas, infelizmente, não compreendam, mas eu lembro de quando eu era criança e o dia parecia que ele não passava. E a tecnologia, ela trouxe uma euforia, uma urgência tão grande que eu hoje senti a necessidade para dar conta de tudo que eu preciso fazer, que o dia tivesse pelo menos 30 horas, não 48, mais 30. Só que, na verdade, o tempo é o mesmo. Né? O tempo ele é o mesmo. Mas a urgência que a tecnologia trouxe, eu acredito que nós ainda não estávamos preparados. E agora, com a força da pandemia, eu penso que tem muita gente perdida, assim, total com isso.
Foi um susto, né? Mas, Danilo, fala um pouquinho de quem é o Danilo para nós. Vamos conhecer você um pouquinho. Por que você escolheu essa área, né? Legal. Bom, sou Danilo, né? Tenho 30 anos de idade. E assim, eu sempre me vi um indivíduo meio diferente dos demais, né? Dos meus amigos, no sentido de, eu vejo que eu tenho algumas habilidades, mas alguma coisa me impedia de colocar à tona. Quando eu era criança, na fase pré-adolescência. E aí, eu entrei na faculdade com 19, 20 anos e teve um dia que eu fui fazer uma apresentação do meu TCC. Era eu, mais um grupo de 5 pessoas. E aí, apresentando lá no auditório para 200 pessoas, uma banca avaliadora, os professores e tal. E eu apresentando, de repente eu travei. Bloqueei, não saía mais nada, não conseguia falar nada, suando. E eu falei pro meu grupo, né, conduz aí que aqui já era, travou. Aí o professor, não, calma, respira, relaxa, que nada. O nível de cortisol, de estresse já tinha se elevado e eu não conseguia falar mais nada. Mas isso foi só um evento do que aconteceu na minha vida. Eu sempre fui estimulado pelo ambiente externo, pelos meus criadores, ou melhor, pelos meus cuidadores, meus pais. Sempre fui taxado como um indivíduo tímido. Nossa, você é tímido, você é. E aquilo foi colocado no meu nível de identidade. Eu assumi aquilo para a minha vida, né? Só que alguma coisa lá no cerne da minha alma dizia que eu não era tímido, que eu tinha algumas habilidades, né? Mas, devido ao poder pessoal dos meus pais, aquilo me impediu de externalizar, enfim, de romper. Aí, com 21 anos de idade, eu entrei numa empresa na área de comércio exterior, do qual sou formado, e eu tive uma gestora que chegou para mim e falou, Danilo, você tem umas habilidades, você tem um jeito diferente, mas alguma coisa te bloqueia. Você quer participar de uns cursos, você quer evoluir, né? Crescer? Opa, quero, com certeza, tá me dando a oportunidade, né? E aí eu fui fazer um curso de imersão no hotel. Era sexta, sábado e domingo num hotel fazenda, sem celular, isso em 2011. Ah, que maravilha, hein? Na época nem tinha WhatsApp. Então, sem celular, sem contato com o mundo externo, com familiares, enfim, só no hotel lá, em imersão. E ali começou um divisor de águas na minha vida para que eu pudesse passar a me conhecer, saber quem era o Danilo. Aí eu fiz esse curso, depois eu fiz um outro curso, Vanessa e Kézia, de andar sobre brasas, sem queimar o pé, descalço, num tapete de brasa, sem queimar o pé, só com o poder da alteração do estado interno do cérebro, enfim, né, de todo o nosso sistema. No ano seguinte, 2012, eu fiz o curso Formação em Practitioner em PNL. É um curso de 120 horas aula, 6 meses de curso, 10 horas aula por dia no final de semana. Então, sábado, 10 horas aula, domingo, 10 horas aula. Por 6 meses, 120 horas aula. Depois, no mesmo ano, fiz um curso, o Master Practitioner em PNL. Mais ou menos assim. O Practitioner em PNL, que é um praticante em programação neurolinguística, é como se fosse uma graduação. E o Master Practitioner em programação neurolinguística é como se fosse uma pós-graduação. Então, resumindo, com 22 anos de idade, eu já me tornei um Master Practitioner, né? E aquilo mudou a minha vida. Me tornei um outro indivíduo, para melhor. E aí eu vi que, assim como eu, com certeza há outras pessoas no mundo que irão se beneficiar dessa tecnologia, da PNL. E aí eu resolvi trazer isso como a minha missão de vida, logo em paralelo ao meu trabalho. Então esse é um pouquinho do Danilo. Isso é maravilhoso. Você está em alguma clínica? Como que está sendo assim, a sua vida profissional hoje? Então há 3 anos eu fundei a minha empresa, Danilo Alcântara Treinamentos. Então, a PNL ela pode ser aplicada em todas as áreas que envolvem pessoas. Então hoje eu faço atendimentos aqui em Sumaré, na rua Osasco, número 319, do lado do shopping ali, próximo do shopping, do lado do Empório da Saudade ali. Então eu faço atendimentos individuais com pessoas que possuem comportamentos disfuncionais, queixas, fobias, enfim, e também ajudo empresas a se comunicarem melhor entre os colaboradores, vender mais,
ter mais eficiência no mercado, enfim. Então a PNL ajuda onde tem pessoas. Isso é maravilhoso, né? Só para quem está ouvindo e pode ser que não conheça exatamente PNL, como você conseguiria descrever a PNL? Porque eu tenho programação neurolinguística, mecanismos, esquemas inconscientes, rotinas. Mas assim, como que você, que está dentro da área, poderia hoje chegar para a pessoa e falar assim, olha, a PNL é isso. Legal. Bom, o nosso carro, quem tem carro, veio com manual de instruções. Nosso aparelho celular veio com manual de instruções. Muitas vezes a gente não lê o manual. É, né? é verdade. E o cérebro que elaborou esses equipamentos não veio com manual. Então, se eu pudesse definir num linguajar bem pragmático, PNL é o manual do cérebro humano. É saber como o cérebro funciona. Do indivíduo. Do indivíduo. Em relação ao mundo. Em relação ao território, né? É isso. E aí, agora, existem várias outras definições do que é PNL. E a que eu mais gosto é PNL é o estudo da experiência humana subjetiva. Então é mais ou menos assim. Nós não vivenciamos o mundo, o território. Nós vivenciamos um filtro através das nossas crenças, dos nossos valores, do nosso histórico de vida. Eu falei que eu era um indivíduo, né, taxado como tímido, logo a minha desenvoltura, o meu comportamento no ambiente externo, no mundo, era só para reforçar aquilo que estava instalado dentro de mim. Um indivíduo tímido. Por isso que é importante como a gente fala com as crianças, né? Demais. Com os filhos da gente, porque às vezes uma brincadeira que você faz, a criança, ela acredita naquilo. Sim. Ela toma aquilo como verdade porque ela não tem o filtro. Justo. Então, imagina você crescer achando que é tímido, sendo que você não é tímido, porque você tem habilidades que você não desenvolve porque alguém que, assim, é a pessoa de sua inspiração, seu pai ou sua mãe ou seu irmão mais velho falou que você é tímido. Aí eu queria entender, assim, dentro, porque, claro, né, existe que isso também é programação, a pessoa não sabe, o pai e a mãe não sabem, mas ele está fazendo a programação com a criança. E tem o bom e tem o ruim. Sim. Só que o que eu acho mais engraçado é que, assim, às vezes, aquilo que a pessoa cresceu achando que é bom, ela precisa descobrir que não é. É o caso do alecrim dourado, que eu sempre falo. Porque tem gente que também eleva tanto a autoestima da pessoa que, às vezes, ela acredita que ela é coisas que ela não é. E eu queria saber, assim, como que você trabalha isso? Encontrar o eixo da pessoa. Legal. Existe na PNL pressupostos. PNL não é uma ciência, né? Pressuposto são as verdades que a PNL traz com ela, né? Existe um pressuposto que diz assim, ó, todo comportamento ele foi útil em algum contexto. Então, naquele contexto que os meus pais, pegando meu exemplo, me disseram que eu era tímido, foi válido, né? Talvez eu tinha 5, 6, 7 anos de idade, para aquele momento foi válido eles verbalizarem aquilo para mim, porque eram os recursos que eles possuíam no momento, os recursos intelectuais, enfim. Então, mas aquilo com 6, 7 anos de idade. Pô, depois eu me tornei um indivíduo adulto, com 20 anos, e aquela crença instalada já não era mais útil para a minha vida, né? Então, esse eixo aí, acho que a primeira questão é a gente identificar que foi válido um dia. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, baseado nos recursos que eles tinham no momento, né? Mas agora entra num processo a gente ressignificar, dar um outro significado. Então, eu olhava para a minha vida e via que eu visualizava que eu era um indivíduo tímido. Agora eu preciso ressignificar esse fato. Não sou mais. Cresci, sou adulto e preciso olhar a vida, o mundo, de uma maneira mais adequada para o momento do qual eu estava vivendo, 2010, né? Nesse exemplo do Danilo. Então, mais ou menos a gente identificar que um dia foi válido, né? E a PNL, ela é um processo bem pragmático, Kézia, que ela não fica focado no problema, né? Na verdade a gente chama de problema, chama de desafio.
comparado com outras técnicas, né? Outras abordagens, que eu foco no porquê aquilo aconteceu, quem são as pessoas envolvidas. A PNL é mais ou menos assim, ó. Tem o seu estado atual, como você se encontra hoje. Tá. E como você quer se encontrar? Qual que é o seu estado desejado? O que você quer? É foco no positivo. Foco no que a pessoa deseja. Então o eixo é mais ou menos se encontrar, ressignificar o fato e perguntar para a pessoa: o que você quer? E é difícil, né? Porque a gente tende a querer ser o que vai agradar as pessoas. Justo. E não o que a gente é de verdade, que a gente gosta. Sim. Eu tenho uma curiosidade, assim, como você falou um pouquinho do exemplo, você deu o exemplo da sua infância, sim, né? Como que foi abordado. Realmente, nós como os pais, nós somos falhos, né? Às vezes a gente acha que está falando uma coisa legal, que está instruindo, e às vezes a gente está complicando a vida dele lá na frente. A verdade é essa, né? Só que, fazer o quê? Às vezes veio lá de trás, os meus pais passaram isso para mim, e eu acabei passando isso, e gera aquela, né? Vanessa, me permita te interromper e fazer uma correção. Me permita. Ó, pra gente ser... pra pessoa se tornar um advogado, o que ela precisa fazer? Advocacia. Sim. Direito, na verdade, né? Direito. Para a pessoa se tornar um médico, o que ela precisa fazer? Medicina. E para se tornar pai e mãe, o que precisa fazer? Ah, não tem, né? Não tem nenhuma escola. É ter relação sexual. Procriar. Só isso. Então, perceba, tá tudo certo, né? Não tem nada de errado. O funcionamento que a mãe natureza nos deu é esse daí. Né? Não, sim, eu falo assim porque assim, hoje, com tanta informação que nós temos, né, que antes não tinha toda essa informação, hoje os pais dessa nova geração, nós hoje, a gente fala assim, nossa, podia ter feito alguma coisa diferente com tanta informação que eu tenho hoje, né? Se tivesse antes, muita coisa não estava acontecendo. Mas eu acho que faz parte da história, né? O que eu queria saber, assim, como a gente tem uma fase que nem você teve, né? Você colocou aquilo na cabeça e levou por um bom tempo. Será que não seria interessante aplicar isso quando a criança vai para a fase escolar? Quando ela vai para a fase escolar, ela já começa a desenvolver algumas dificuldades, algumas questões na escola. Tendo isso, conversando com alguns professores, será que não seria interessante já começar a desenvolver isso com a criança já na fase escolar? Para que quando tivesse adulto, ela não tivesse algumas, sei lá, desenvolver melhor, né, alguma área da sua vida, da questão de saúde, tudo, né? Engloba tudo. Opa, com certeza. Se a gente tivesse o ensinamento da PNL, o ensinamento do funcionamento cerebral, desde quando a gente iniciou a nossa pré-escola, a gente teria hoje indivíduos melhores, mais adequados em relação ao mundo, né? Mas talvez não. O MEC, né, o Ministério da Educação, não conhece PNL. Não conhece PNL. Falta muita informação, muito conhecimento. Nós somos carentes de informação e conhecimento, né? Porque hoje uma criança em fase escolar que tem dificuldade, eles mandam para um psicopedagogo. Isso. E depois, não havendo resultados, eles encaminham para um psicólogo. E eu não sei se eu fui falha na hora, mas como mãe a gente tem umas reações, né? Eu tenho um filho que teve muitos problemas e ainda tem não é problemas, dificuldades, né? Passou com um psicopedagogo, tudo, aí foi encaminhado com um psicólogo. Ficou 1 ano com o psicólogo. Aí eu ia conversar com o psicólogo, ele falava assim, mãe, é no tempo dele, cada criança tem seu tempo. Eu falei, então, mas acontece que ele já perdeu 1 ano. Se eu for deixar esse tempo dele, ele vai chegar uma hora, ainda mais sendo um menino, a hora que cair a ficha dele, ele não vai querer ir mais para a escola, porque muitas das vezes acontece isso, da criança se ver, a hora que cai a ficha dele, que ele está em atraso escolar, ele não quer ir mais para a escola. Então, assim, eu como mãe, eu não quero isso. E aí, o que a gente faz? Tá certo isso? Porque eu acho que... Eu sei que psicólogo, ele está ali, ele é formado, ele é estudado, ele está ali desenvolvendo esse trabalho. Só que nós, como mãe, a gente não aceita algumas coisas, né, Kézia? A gente quer o melhor, quer desenvolver mais, acha que tem mais coisa para fazer. Isso que o Danilo falou faz muito sentido. E aqui a gente tem duas pontas de diferença. Por exemplo,
o Estado precisava resolver isso quanto antes. O Estado e a Prefeitura. Porque, enquanto você teve esse período que o seu filho frequentou 1 ano a escola, e que isso, com a psicóloga, né? E que isso foi um atraso, porque não tinha uma parceria, né? A escola a escola não estava preparada com os profissionais certos para atender. Aí, olha a outra ponta. Eu tenho um filho com 12 anos que tem síndrome de Tourette. Só que aí ele é aluno de escola particular. E hoje, nosso filho estuda numa escola em que tem uma professora só para ele, que atende ele com as demandas dele, com uma psicopedagoga para ele, uma psicóloga, um psiquiatra, e ele trabalha comigo no inglês. E eu estou já preparando ele para ele lecionar também no inglês, porque ele já é fluente. Então, assim, eu acredito que esse é um dos problemas chaves, assim, do Brasil. Precisava inserir dentro do ensino público esse tipo de atendimento, Sim. PNL, psicólogo, educação financeira, tudo isso como grade curricular da escola, para que aí essas crianças também tivessem o mesmo acesso que, por exemplo, o meu tem e outras têm. Eu faço atendimento com uma pessoa, uma cliente, que ela tem um filho uma filha, tem dislexia, né? Uhum. E essa filha é amparada pela justiça para ter um atendimento na escola, uma supervisão, do qual ela não precisa fazer anotações, escrita, até porque o dislexo, ele tem um desafio em relação a escrever, a leitura, né? Então, ela é amparada pela lei que ela não precisa fazer prova escrita, ela faz prova oral, né? Enfim, eu fui buscar a fundo isso. Essa questão da dislexia, das pessoas que se encontram com um desafio, né? A mais, diferente dos demais, da grande maioria. Para uns tem até o TDAH. Tem. Né? São muitas definições, né? Muitas. E imagina quanta gente que passou por isso na idade da gente e não teve atendimento. Sim. E aí, essa filha da minha cliente, ela tem a dislexia, e eu fui identificar que o sistema, né, o sistema educacional, o sistema como um todo, né, como é regido o nosso país, eles visualizam essas pessoas de maneira que são pessoas fora... Segregadas. Tipo assim, essas pessoas, elas tá fora, são pessoas com defeito, vamos dizer assim. Mas por que eu estou te falando isso? Porque na ótica da PNL, ninguém tem defeito, nenhum indivíduo tem defeito. Por quê? O comportamento de uma pessoa dislexa, ele é útil em algum momento, em algum contexto. O comportamento da pessoa que tem Tourette é útil em algum contexto. A pessoa que tem um comportamento, um desafio em relação à questão de TDAH, em algum contexto ela tem um comportamento adequado. O autista. A maioria, eu ouvi o meu marido falando de um evento que tem anual da galera de tecnologia e tudo mais, e o Marcos Mion, ele tem um filho autista. E o filho dele é um vencedor, porque tem todo o suporte, né? E aí ele estava falando, nessa convenção que ele participou, meu marido falou assim, ele disse o seguinte, que praticamente 90% das pessoas que trabalham na área de tecnologia, desenvolvem aplicativos, trabalham em empresas que nem a que meu marido trabalha e tudo mais, tem algum tipo de autismo. Eu acho que parece que, se eu não me engano, o autismo, ele vem assim, autismo, ele ou é por número, ou é leve, moderado, alto. Isso. E agora tem você várias imagina definições, né? Como que é importante para essas pessoas se encontrarem para que elas sejam úteis. Porque pai e mãe você não tem pro resto da vida. Meu filho não vai ter a gente pro resto da vida. Então a gente prepara ele para que ele seja o mais útil possível. E aí a gente trabalha os nossos 2 filhos para que quando a gente morrer, que a morte é real, a gente vai morrer, eles sejam unidos para que um dê suporte para o outro no maior pé de igualdade que conseguir ter. Então, assim, faz muita falta. E a escola tem profissionais excelentes, hein? Tem professores excelentes, tem direção excelente. O maior problema que eu
vejo é o sistema. É de onde vem o direcionamento, Sim, infelizmente. Que nem lá na escola, realmente, assim, a escola, ela é muito boa, né? Os profissionais, tudo. Mas, assim, eu como mãe, eu senti que ele precisa mais. Certo. Ele precisa de algo mais. Eu acho, assim, que a gente tem que ter uma segunda opinião. Se aquela não tá legal para você, você tá sentindo que precisa de algo mais, vai em busca de outra opinião, vai em busca de outros recursos, né? Sim. Porque, assim, infelizmente, nós somos carentes de informação, carentes de conhecimento, tem muita coisa aí aos nossos olhos, ao nosso alcance, mas não sabemos, né, Sim. Danilo? Como que você enxerga a popularização do seu trabalho? Por exemplo, você conseguir levar o seu trabalho para as pessoas que ainda não têm esse acesso, por exemplo? Então, na verdade, depende das pessoas terem uma motivação, um motivo para entrar em ação também. Porque às vezes a pessoa ela se acomoda, ela entra ali num processo de zona de conforto e por mais que esteja doendo, o indivíduo ele não procura ajuda, ele não quer mudar. Porque no fundo, às vezes a dor, o incômodo, traz um ganho para ele. Então é mais ou menos assim, ó. A pessoa que fuma, por exemplo, conscientemente, ela quer parar de fumar. Ela sabe que o cigarro faz mal para ela. Mas como é o nosso inconsciente que rege nossa vida, que opera a nossa vida, o inconsciente ele quer obter ganho, ele quer obter prazer, ele quer obter circunstâncias favoráveis para ele. E fumar traz um resultado positivo para a pessoa, traz um ganho secundário, uma intenção positiva. Mas aí, a pessoa vai parar de fumar por dois motivos. Ou se ela quiser ir de encontro ao prazer, querer parar de fumar, ou para fugir da dor. E o que é fugir da dor? Vai num médico, o médico fala, ó, ou você para de fumar ou você morre, né? E aí a pessoa às vezes para. Tem outros que é tão persistente que continua fumando. Então, as pessoas, porque assim, é um processo de 50% o instrutor, o profissional, e 50% a outra pessoa. Porque no fundo, Kézia, eu não faço nenhum tipo de mudança na pessoa. Quem faz a mudança mesmo é a própria pessoa. Através de mim, através da minha comunicação, ela faz alterações no inconsciente dela. Mas quem muda de fato é a própria pessoa. E dentro das empresas? Porque, assim, aí mudou muita coisa nas empresas também. Hoje, por exemplo, não é assim, eu tenho uma equipe de funcionários. Não, você tem um time. Você tem um time de pessoas que precisam que você tenha consciência de liderança para que elas façam o que você quer. O que precisa ser feito. Não é nem o que você quer, o que precisa ser feito. E a gente sabe que a gente vem de uma cultura de, olha, eu sou o seu chefe, eu que mando, eu que pago o seu salário. Como que está sendo essa mudança de mente dentro das empresas? Bom, fazer um paralelo em relação a um outro significado da PNL. Tá. PNL também é uma ferramenta de comunicação. É uma maneira de você se comunicar melhor, diferente, de maneira que o outro entenda, não que é adequado para mim, mas que o outro entenda. E aí, pegando o significado da palavra comunicação, comunicação é a ação de tornar comum. Tornar comum o quê? Uma ideia, um projeto, um ponto de vista, enfim, né? E aí, saiu uma pesquisa da FGV que 55% dos processos de retrabalho dentro das empresas é devido à má comunicação. Porque às vezes a gente acha que se comunica, mas a gente não se comunica. A gente troca palavras, né? Então, respondendo sua pergunta, as pessoas dentro das empresas, elas estão cada vez mais buscando o entendimento, primeiro de si, para poder saber quem ela é, porque existem dois tipos de comunicação, na verdade 3. A comunicação intrapessoal, né? A gente com a gente mesmo. Interpessoal, comunicação com o outro, e a comunicação em público. E, falando um pouquinho da comunicação em público, não é quando você está num auditório, num palco, falando para outras pessoas. Naquele almoço de domingo na casa da avó, onde tem 10 pessoas sentadas,
e você falando também é uma comunicação em público. Então, cada vez mais as empresas elas estão buscando pessoas que se conhecem, sabem se comunicar consigo mesmo, para poder se comunicar com o outro de maneira mais adequada. Eu acho fantástico aquelas pessoas que vão fazer alguma palestra, alguma coisa assim, e a gente acaba entrando naquilo, né? Na comunicação dele, assim, no jeito dele falar, a gente acaba entrando naquilo que ele está falando, se envolvendo, e aquilo prende a nossa atenção. Já tem alguns que a gente fala, nossa, será que vai acabar logo? Né? Então, eu realmente acho que precisa muito, muito desenvolver isso. Na questão da pandemia, Danilo, o que você acha que as mudanças, o reflexo que teve, o que você pode falar um pouquinho para nós? Bom, eu vou utilizar um outro pressuposto da PNL, que talvez vocês até conheçam, que diz assim, o mapa não é o território. Então, tipo assim, ó, o ambiente que a gente vive, que é o território, né? Então, o que é o território? A pandemia, desemprego, emprego, economia, enfim. Tudo que está fora, né, é o território. Você está fora de mim, você é o território. Eu estou fora de você, eu sou o território. E assim, sucessivamente. Então, aquilo que a gente tem na nossa cabeça é chamado de mapa, nosso mapa mental. Então, ó, para e pensa. Será que na pandemia não tem pessoas que estão se beneficiando com a pandemia? Tem. Com certeza tem. Os vendedores de álcool, álcool em gel, aqueles totem, né, de álcool. As professoras de inglês. Professoras de inglês. Então, meninas... Pro bem. Pro bem. Pensam só. É o mesmo território. Pandemia, a economia é igual para todos, né? É o mesmo gestor, o mesmo presidente... Aqui no estado de São Paulo, o mesmo governador. Então, o território é igual para todos. Mas o que diferencia? O mapa. Como a gente enxerga a realidade, o território. É engraçado, conversei com pessoas de dois extremos. Uma que não saía de casa para nada e dentro de casa ainda usava máscara e morando praticamente sozinho. Olha só, esse extremo. E outras pessoas... do outro extremo, que não acreditam até hoje. Não acreditam até hoje. Inclusive, eu tive um tio que morreu de Covid, acreditando que Covid não existia. Meu Deus. E morreu de Covid. Né? Então, é assim, a gente tem o território é igual para todos, né? Em alguma circunstância, mas o que diferencia é como a gente filtra, enxerga, através do nosso mapa. E esse mapa, só para complementar, o que envolve? O nosso histórico de vida, as nossas crenças, os nossos valores, né? É por isso que, no ano de 2018, eu vi uma pesquisa. Desde quando eu me conheço por gente, eu ouço que o Brasil está em crise. Eu tenho 30 anos de idade. Isso é verdade. Né? E aí, algo me chamou a atenção. Que no ano de 2018, eu vi essa reportagem no ano passado, o Brasil formou 10 novos milionários no ano de 2018. E aquilo me chamou a atenção. Falei, opa, desde quando eu me conheço por gente, o Brasil está em crise. E como é que tem pessoas que ficam milionárias na crise? Então percebam, o território é o mesmo, a economia é a mesma, o presidente na época era o mesmo. Mas o que diferenciava? O mapa. O mapa mental da pessoa, aquilo que ela acreditava em relação ao mundo, ao território. É interessante, né? Como algumas pessoas elas criam algumas coisas dentro de uma determinada situação, né? Enquanto para uns é desespero, é um choque, é desespero, para outras, dentro daquele desespero, daquele choque, eles acabam criando situações que acabam se beneficiando com isso, né? Sim. Inclusive tem até uma frase, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Vendem lenços. Né? Exatamente. Exato. Gente, é engraçado que aí ele vai falando e a gente vai vendo as situações. Começa a passar um monte de coisa na cabeça, né? Você fala, nossa, acho que eu preciso disso. Exato. Não é porque quanto mais, eu vou me vendo, porque quanto mais, até usando o termo popular, a água bate,
mais eu enxergo situações para continuar indo para cima, indo para cima. Eu não consigo enxergar a água subindo e eu afundando. Eu consigo enxergar a água subindo e eu subindo junto. E assim, e retratando pessoas também que eu conheço que estão na outra situação que ele falou. De gente que não acredita, de gente que usou a pandemia como desculpa para entregar os pontos também, porque tem gente assim. Gente que a gente percebe que falta só isso aqui para ela chegar no crescimento, mas a gente não pode opinar, que isso também é muito difícil, a gente não opinar. Você tem que segurar ali e deixar a pessoa ver a experiência dela. E assim, o país está seguindo, as pessoas estão vivendo, né? Sim. Tem as mortes, tem as doenças, tem as outras doenças. E a gente continua seguindo. Nós somos muito mutáveis, assim. Nós somos muito... E aí eu me questiono muito sobre a questão da evolução, que se fala muito da evolução. Sim. E eu me pergunto muito, para onde que a gente está evoluindo? Porque é muito dispare, assim, é muito diferente as reações. Eu acho que, assim, a partir de agora, principalmente desse processo que a gente está vendo, que a tecnologia entrou mesmo de vez, falou assim, ó, não adianta, ou você entra nela, ou você tá fora, que a gente cada vez mais vai precisar de profissional de psicólogo, psiquiatra, PNL, e todos eles, assim, trabalhando mesmo juntos. Em conjunto, né? Em conjunto, porque senão a turma vai pirar. A Sim. turma vai pirar. Tem uma... Vamos dizer que... Bom, já foi falado isso, que logo, no futuro bem próximo, nós vamos ter uma geração de muitas pessoas depressivas, né? Então, assim, o psicólogo vai ter muito trabalho pela frente, né? Muitos falam que depressão é frescura, né? Não é, gente. Eu já falei isso várias vezes. Depressão não é frescura. Precisa ser cuidado, leva-se à morte. Então, assim, tudo que envolva a saúde mental precisa de cuidado, né, Danilo? Sim. Porque é muito sério. A gente Muito que sério. não é da área vê isso. Eu fico imaginando ele, que é da área. Como que deve ser, assim, lidar com a pessoa que literalmente vira e fala assim, olha, depressão, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, de gente... tudo que a gente ouviu alguma vez na vida, a enxurrada de Sim. quantas vezes você deve ouvir, né? Não, e além de ouvir, eu presenciei isso na minha casa. A minha mãe, eu tinha 10 anos de idade e a minha mãe foi diagnosticada com depressão. E assim, ó, eu venho de uma família adequada, uma família estruturada. E a minha mãe falava, pô, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. E aquilo, para uma criança de 10 anos de idade, nossa, aquilo me incomodava muito. Eu vendo a minha mãe lá deitada, jogada literalmente na cama, eu não entendi aquilo, né? Então passei na pele. Então talvez um dos motivos também de poder levar conhecimento para as pessoas e de estar aqui é justamente isso. É mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades de enxergar o mundo, de ver a vida, de ampliar a nossa percepção em relação à vida. Porque a vida é desafiante? Sim, é desafiante. Todos os dias. Todos os dias. Mas também a vida é prazerosa. Sim. Né? É prazerosa. E talvez a gente está cultuado a achar que a vida é só desafio, que a coisa está feia, que a coisa está preta, que a crise... Isso é só propagado. Achar que só vai ser feliz no final, no que final, nem os filmes, né? O final né? feliz. Eu já tirei isso da minha cabeça. Final feliz, cavalo branco com príncipe em cima. Já tirei isso. Muito... Nossa, gente, é um assunto... A gente tem tanta coisa para falar sobre esse assunto. Nessa sua história, né, desses anos que você vem trabalhando, estudando, porque o estudo ele é constante, né? Porque cada dia tem uma coisa diferente, uma coisa nova, então a gente precisa estar estudando constantemente, né? Sim. Teve alguma situação que você achou chocante ou que foi engraçada nesse período dos seus estudos, do seu profissional? Bom, o que eu posso apontar é que, assim, aquilo que eu vivencio de desafio na minha vida, talvez não seja nem chocante, nem engraçado, mas mostra o quanto nós, seres humanos, estamos interligados. O quanto a gente vai ter que ter um pensamento nessa nova era, né?
de sistema. Eu estou interligado com você, você está interligado comigo, eu estou interligado com a Késia, e a Késia comigo. Somos um sistema. Quantas vezes eu estava passando por um desafio, né, interno, uma dificuldade, um desafio, né, e eu atraía para a minha vida clientes que estavam passando pelo mesmo desafio. E, no fundo, ela queria me mostrar aquele desafio. Eu já tinha uma certa consciência em relação àquilo. Mas eu atraía para a minha vida, em relação a clientes, pessoas que estavam passando pelo mesmo desafio. Resumindo, eu trabalhava ela e, ao mesmo tempo, eu me trabalhava. Então, perceba, por que eu estou falando isso? Quando a gente muda outras pessoas, a gente muda o mundo. E essa é uma consciência que a gente vai ter que ter agora, né? No mundo corporativo, nas empresas, eu estava vendo umas pesquisas aí futuristas que daqui 10 anos não vai ter mais salário. A pessoa vai ganhar por meritocracia. A pessoa vai ganhar pelo quanto ela ajuda o colaborador ali, o parceiro de trabalho dela. Então ela vai ganhar proporcional a isso. Então, né, o que me chamou a atenção, baseado nessa pergunta que você fez, é que o quanto a gente está interligado. E se eu melhoro, se eu me torno um indivíduo melhor, mais adequado, eu melhoro outras pessoas também, porque eu melhoro o mundo. Você falou essa parte que você falou que você estava passando por uma certa dificuldade, alguma coisa, e uma pessoa também, e acabou chegando até você. Eu tive uma experiência, assim, não falando sobre religião, não dando nomes, nada de dominação, mas eu passei por isso uma vez, que uma pessoa bem próxima, na verdade a gente estava num grupo, num trabalho, e tinha uma pessoa que eu vi ela, pessoa, eu admirava muito, admiro até hoje, porque ela tinha uma estrutura, como ela comandava a casa dela, criava os filhos, sabe? Eu achava isso o máximo. E como ela era cristã, né? Ia regularmente na igreja, eu falava, nossa, muito bonito, né? Eu achava legal, interessante isso. E aí chegou uma certa pessoa com muitas dificuldades, era uma jovem, era uma menina bem jovem, né? Tava com muita dificuldade, problemas no relacionamento, tal, assim. Eu falei, e ela veio, tava nós três, ela veio pra mim aquilo, né? Eu falei, gente, mas como que pode, né? Um dia eu falei, Senhor, não é possível, eu não sou a pessoa certa para falar com essa menina, não dá, né? Já tava fora da igreja, não, né, por vários motivos. E aí eu fui atrás de uma pessoa que pudesse ajudar e orientá-la melhor, porque eu não tava no momento que eu pudesse orientar e ajudar. Essa pessoa chegou para mim e falou assim, ela falou assim, você já parou para perceber? Ele foi na casa dela, né, conversar com ela, saber como ele podia ajudar. E depois ele chegou para mim e falou assim, você já parou para perceber que talvez ela poderia ter ido com essa outra pessoa, ter caído, né, para essa outra pessoa, né, e ela caiu para você ali, essa situação veio para você porque talvez o Senhor queria de alguma forma fazer com que ela te ajudasse, não você ajudasse ela. Né? Então, realmente, é umas situações que vêm para a gente, não é nem questão, no meu questão foi a parte mesmo espiritual, né, naquele momento, porque eu estava num momento difícil e tal, e cada um tem sua crença, eu respeito todas, mas a situação é parecida, porque você estava num momento e veio uma pessoa com um problema semelhante, né? Então é complicado, você ainda acabou ajudando ela, eu não, eu passei para frente a bola, falei, não, eu não posso ajudar nesse momento, eu vou procurar alguém que possa fazer isso. Será que isso não foi correr do problema e passar para outro? Ou jogar a bola para frente? Não posso, né? Joga para lá. Bom, pela ótica da PNL, cada um faz o melhor que pode, considerando o contexto e os recursos que possui no momento. Então, você fez o melhor que você podia, considerando o contexto ali, o ambiente e os recursos intelectuais que você tinha no momento. Talvez se você quisesse ajudar, não sei qual era a queixa, mas talvez você estaria fazendo o oposto, não ajudando, atrapalhando. Então você fez o melhor que você podia, considerando os recursos,
considerando o contexto e os recursos que você tinha no momento. Maturidade, né? Sim, exato. Maturidade. Eu queria saber, assim, que você tocou nessa questão, eu queria saber como que a PNL lida com a espiritualidade. Porque como trabalha muito com a questão, né, interna da pessoa, como que, quando entra um caso assim de espiritualidade, como que vocês conseguem desenvolver o trabalho? Bom, quer dizer, a PNL, ela, vamos dizer assim, que ela acaba atingindo, né? Ela acaba sendo um meio para atingir um fim, né? Mas ela não trabalha diretamente essa questão da espiritualidade. Existe dentro da PNL um tópico, uma abordagem que se chama níveis neurológicos, né? Que é assim, ó, nós seres humanos filtramos a realidade em níveis de ambiente. Logo, a gente se comporta nesses ambientes. Logo, a gente tem capacidades. Logo, a gente tem crenças e valores, identidade. E o nível maior, o nível de cima, é o nível da espiritualidade. Mas essa espiritualidade não no sentido metafísico, enfim. No sentido assim, quem mais eu posso atingir? Porque é mais ou menos assim, ó, quando a gente chega num nível de consciência, a gente passa a pertencer a um nicho específico. Sim. Né? E aí, Kézia, quando você está num nicho específico, logo você tem uma identidade. Então, por exemplo, ó, eu me lembro quando antes de conhecer a PNL, né, no início eu conheci a PNL, eu ia muito para happy hour. Sim. Saía do trabalho e ia para happy hour, né? Bom, eu tinha uma mentalidade, tinha uma identidade. Eu não era o Danilo terapeuta, eu era o Danilo que trabalhava numa empresa, CLT e tal. Então eu saía de sexta-feira e ia para um happy hour. Chegou uma hora que o conhecimento, o intelecto foi expandindo, eu comecei a ver que aquele ambiente não fazia sentido para mim. Né? Não fazia sentido. Eu ali sentava lá na mesa, né, na cadeira com a mesa, e os meus comportamentos não estavam alinhados com aquele ambiente. Então, essa espiritualidade da PNL, no sentido desses níveis neurológicos, que é uma pirâmide, é no sentido do... Quando você ganha complexidade na mente, no mapa, você passa a frequentar ambientes diferentes, você passa a atrair pessoas semelhantes ao seu intelecto. Bom, e isso acaba afetando uma questão espiritual, né? Enfim. Mas a PNL, ela trabalha a questão assim, ó. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento e gera resultado. Então é mais uma questão cognitiva do pensamento, que vai gerar comportamento e vai gerar os resultados, né? Mas há uma outra vertente que eu acredito que acaba afetando, sim, um lado espiritual, enfim, né? Hoje, nesse momento, o que você, para deixar aqui, porque a gente já está com os minutos já para terminar, o que você passaria para os nossos ouvintes, a mensagem que você deseja, e o que você acha que a gente precisa fazer para ajudar a melhorar, como a gente pode desenvolver esse trabalho. Eu falo na nossa cidade, porque assim, a partir do momento que a gente começa a fazer um trabalho aqui, a gente faz aquele trabalho de formiguinha. Sim. E tendo resultados, a gente pode expandir para outros, né? Levar esse conhecimento e ajudar outros, né? De outras regiões, outras Sim. cidades. Mas hoje, para os nossos ouvintes da JD Rádio Web, do programa 100% Mulher, para a cidade de Sumaré, como você acha que a gente poderia desenvolver esse trabalho aqui? Legal. Bom, o primeiro passo é a gente acreditar que a gente pode mudar. Que não é o ambiente externo que nos conduz, nos influencia, né? A economia, enfim, nos influencia. Mas a gente não é refém do ambiente externo. Então, a mensagem é: todo indivíduo pode ter mais opções de escolhas. Porque talvez as pessoas venham conduzindo as respectivas vidas acreditando que só existe aquele modo ali, só aquele modo. Mas não. A pessoa pode criar mais opções de escolhas, enxergar um mundo de maneira mais ampla, e aquilo que ela não visualizava antigamente, quando ela amplia, ela cria mais opções de escolhas,
ela passa a enxergar circunstâncias que antes ela não visualizava. E pode ser circunstâncias desfavoráveis? Pode. Mas ela pode também visualizar circunstâncias mais adequadas. E isso trazer resultados mais positivos para ela. E você acha que a gente poderia desenvolver algum trabalho aqui na nossa cidade? Como que você deseja nesse momento? Poderia. Inclusive, eu tenho até um histórico, falando rapidamente. Moro em Sumaré há 30 anos, desde quando eu nasci. Em 2017, eu trouxe uma pessoa de Fortaleza num ambiente, num espaço, Cuidar do Ser, ali próximo do Gudibon. Trouxe uma pessoa para fazer um trabalho de expansão, de conhecimento, de intelecto. Isso em 2017. Então, a gente pode fazer algo para continuar fazendo algo para Sumaré. Eu me disponibilizo a fazer isso, né? Levar mais opções de escolha para as pessoas. Então, acho que a gente pode fazer, sim, através utilizando os meios tecnológicos, a rádio, por exemplo, live, enfim. Sumaré pode se beneficiar, né? A gente pode ter uma cidade mais adequada, seres humanos melhores e, consequentemente, todo mundo vai ganhar. Isso é maravilhoso, né, E Kézia? eu tenho uma curiosidade, antes de você terminar, eu quero saber a história do tapete se você queimou o pé. Você queimou o pé? Como que foi? Você ficou Passou no tapete, mas não falou se queimou. Você ficou com aquele negócio na bilaga. Será que eu passo? Será que eu não passo? Vai queimar? Não vai? Depois eu tenho um link do vídeo, eu e outras pessoas andando sobre brasas. Eu posso compartilhar depois com você, Vanessa. Eu tenho seu WhatsApp, né? E então, não queimou o pé. Não queimou o pé. O meu não ia queimar, porque eu moro aqui já faz uns 13 anos, sou pé vermelho e eu sou daquela que anda de pé no chão. A casca tá tão grossa já, não ia queimar. Não ia também, queimar. Eu não sei. Eu acho que eu ia ficar tanto naquela negócio assim, ai meu Deus, vai queimar meu pé, que acho que esse negócio é trabalhar a mente, né? Falando rapidamente, se a gente fosse andar sobre o tapete de brasas do jeito que estamos aqui, conversando, a gente não andaria. Por quê? Porque a gente não está adequado, a gente não está com um estado interno adequado. É feito um trabalho todo antes, né? Todo um processo mental para que fique adequado andar naquele ambiente. Vou contar rapidamente. Tem um vídeo na internet de uma pessoa, de uma mãe, estava segurando um filho, e ela foi no fosso do jacaré, e esse filho caiu no fosso. Tá na internet esse vídeo. E o jacaré abocanhou o filho dela. Deus me livre. Ela pulou no fosso, abriu a boca do jacaré e tirou o filho de dentro. A mãe é demais, né? Mas a mãe é demais. Mas aí, quem entrou em trabalho naquela hora? Não foi a mente consciente, racional, lógica. Não. Foi uma parte inconsciente que só entra em ação em momentos como esse. Momentos que a gente chama de vida ou morte. É o instinto. É o instinto. É uma parte do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, que ele entra ali em ação e ele tem uma força tremenda. É por milésimos segundos, mas a força é de erguer um caminhão, de levantar um carro. Aí você tem que trazer de novo, que eu quero saber desse negócio de reptiliano. Opa! Tem que vir de novo, só pra gente falar disso. Tem o reptiliano, tem o sistema límbico e tem o neocórtex. Temos 3 cérebros. A gente precisa ter mais um tempinho, trazer você novamente aqui, porque tem muita informação que a gente precisa levar, né, para os ouvintes, levar para a nossa população, muita coisa que a gente precisa compartilhar, né, porque realmente a gente está diante aí de situações que ninguém estava prevendo. Nós estamos diante também de uma geração que se perdeu valores, né, jovens que estão vindo aí que não sabem mais. Os pais também acabaram perdendo um pouco a questão do compartilhar, do dividir, do amor, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Então, eu acho que a gente precisa, assim, trazer esses assuntos levar mais informação, trazer mais conhecimento, muita coisa que a gente precisa saber, conhecer e repartir, compartilhar com o próximo, né? Sim. Então, assim, fica aqui o nosso convite para que você volte uma próxima vez para trazer mais informação. Achei ótimo. Vou ver esse vídeo aí do queimar o pé aí, porque eu preciso pensar sobre isso.
né? Mas aqui eu vou deixar nossos agradecimentos aos nossos colaboradores também e apoiadores. Adriana Drinartes Personalizados, lá do Bom Retiro, no 19-987623402. No Instagram ela está como @Drinartes com Y. A Amanda Mello, lá da gráfica Good Art, no Padre Anchieta, no 19-98996-2778. O depósito de bebida 0 grau da Beth do Ivo, no Jardim Calegari. Eles estão no 981099336, na Rua Antônio Carlos dos Santos, 1190. A Júlia Modas, no Bom Retiro, Rua Raimundo Alves Diniz, número 13, moda feminina, masculina e infantil. Procurem a Cidinha. A Vanessa Bolos, no 991332131. E a nossa amiga Késia Chaves, que já é de casa, né, Quer Késia? que eu falo o meu? A Késia vai falar, Sandra. Hoje ela vai falar. Deixa o último. Sandra, a melhor professora particular de inglês que você podia ter na sua vida sou eu. Tá? Então é @Késia_Chaves, inglês comigo. Aí, perfeito. Maravilha. Lembrando também, eu peço vocês que dêem uma olhadinha na página do Facebook do Viva Bem com Pilates, da nossa amiga Simone Garcia, e junto com a Fabiana Oliveira, que vem fazendo um trabalho incrível. Eles estão com o telefone também para saber mais informações, quem se interessar, 19-99994-4417. Dá uma olhadinha lá, vê o trabalho que eles vêm realizando, que vem ajudando muitas famílias, muitos jovens e crianças. Danila, obrigado mais uma vez por ter vindo até nós, por compartilhar um pouquinho das suas experiências, um pouquinho de muito conhecimento e informação. Realmente é um assunto que muitos desconhecem, né? Não conhecem, não sabem a importância que tem e o quanto nós precisamos estar mais ligados a isso. Né? Então, eu agradeço demais você ter vindo aqui. Muito obrigado. Obrigado eu, Vanessa. Obrigado, Késia. Obrigado pela oportunidade. E quero deixar uma frase final. Sim. O corpo sem cérebro é só um corpo. Mas a vida está no cérebro. Então, que cuidemos mais dos nossos respectivos cérebros, porque é ele que nos traz a vida. Perfeito. Obrigado. Késia, obrigado por ter vindo aqui nessa participação especial. Tá junto comigo mais uma vez nos ajudando aí, nos apoiando, né? Muito obrigado por você ter vindo também. Obrigada a você. Bom dia a todos os ouvintes da JD Rádio Web, do programa 100% Mulher. De manhã nós temos o Hoffman, depois tem o Jornalismo Diferente com Célio Guimarães e Alessandro Capene. E em seguida nós voltamos com o 100% Mulher, das 11 ao meio-dia. Hoje, das 17 às 19 horas, às quintas-feiras, tem o Força Rock com o Lei Capene. Tem muita informação, muita coisa boa no JD Rádio Web. Não percam. Até amanhã. Um abraço a todos. Beijos. JD Rádio Web, uma emissora do Grupo Célio Guimarães. Eu que agradeço.